Qual o melhor caminho para se ter qualidade de vida na advocacia? Sim, tem como ter qualidade de vida advogando. Quando a gente entra na faculdade de Direito, só nos apresentam um caminho tradicional na advocacia, o caminho do judiciário, em que você tem que passar horas e horas na frente do computador redigindo petições, que você tem que fazer várias audiências ao longo do dia, de vários processos, ter que lidar com clientes te cobrando o tempo todo porque não conseguem entender como que funciona a dinâmica do judiciário no nosso país, que infelizmente está longe de ser o melhor e o mais ideal que poderíamos ter. Mas existe uma área na advocacia que você consegue ter muito mais liberdade, atuar com muito mais leveza e que infelizmente não nos apresentam na faculdade, porque ela não está na grade da maioria das faculdades, que é o registro de marcas. No registro de marcas, diferente do judiciário, que existem diversas audiências, que você tem que passar horas e horas fazendo petições, que você tem que lidar com clientes te cobrando o resultado do processo o tempo todo, que muitas vezes você só vai receber no final do processo, que você não consegue receber honorários antecipados, e que devido à dinâmica de como que funcionam os processos judiciais, você consegue atender poucos clientes, fazer poucos processos sem ter muita mão de obra, seja a sua mão de obra, e aí você tem que abrir mão do seu tempo e da sua qualidade de vida para dar conta de todos os processos, ou contratar um pessoal, um time para te ajudar, muitas vezes sem ainda ter essa capacidade de arcar com todos os custos de mão de obra. Enfim, nesse cenário tradicional, muitas vezes para você crescer, você precisa abrir mão da sua qualidade de vida, do seu tempo, da sua vida pessoal em prol 100% da sua vida profissional. Já no registro de marcas, você não precisa fazer audiências, passar horas e horas fazendo petições. Você consegue lidar e atender vários clientes sem muita mão de obra, seja a sua mão de obra, o seu tempo, ou de outra pessoa que você vai contratar, porque o processo ele é 100% padronizado e você consegue fazer diversos peticionamentos de diversos processos de forma muito rápida e simples e acompanhar esse processo ao longo do tempo com pouquíssimas horas da sua semana. Você consegue monitorar todos os processos em um único dia da semana, com menos de 1 hora. Então, o protocolo em si, o peticionamento do processo e o acompanhamento desse processo ao longo do tempo é muito mais rápido e simples de ser feito e você consegue fazer com pouco tempo do seu dia ou com pouca mão de obra conforme você vai crescendo. Você não precisa contratar muita mão de obra para dar conta de vários processos, atender vários clientes. Só a título de exemplo aqui, eu tinha mais de 250 processos quando eu fiz a minha primeira contratação. E eu fiz essa contratação não necessariamente porque eu precisava ali do meu tempo pro registro de marcas em si, é que eu estava dedicando o meu tempo para outras áreas também, como a área de educação. Então, daria para ter mais de 250, 300 processos em andamento sem a necessidade de mão de obra. Você consegue prestar sozinha e, se você quiser ainda delegar para ter ainda mais tempo, é perfeitamente possível você ter uma pessoa ao seu lado te auxiliando e você conseguir monitorar 350, 400, 500 processos ao mesmo tempo. Além disso, o processo ele é 100% eletrônico, 100% online, não existe nenhum tipo de prestação de serviço presencial. Você não precisa fazer audiências presenciais ou despachar presencialmente, porque o processo, o procedimento, ele é 100% eletrônico.
E claro, é possível atender clientes de todo o Brasil. Como o processo ele é 100% eletrônico, online, você não fica restrito à sua cidade, à sua região, ao seu estado. E aqui para advogadas nem é preciso ter inscrição na OAB em outros estados para atuar. Então é um custo baixíssimo para você conseguir atender no Brasil inteiro sozinha, sem precisar de outros advogados, sem precisar contratar advogados para fazer audiência ou sem precisar utilizar OAB de outro estado para protocolar esses processos. Então, você consegue fazer de forma 100% eletrônica, atender todo o Brasil. E como esse trabalho ele é 100% online, 100% eletrônico, você consegue atender os clientes pelo WhatsApp, obviamente que você pode atender de qualquer lugar que você estiver no Brasil ou no mundo. Você consegue continuar atuando na área, prestando serviço e recebendo por isso de qualquer lugar que você estiver. E isso te dá liberdade geográfica para você morar onde você deseja ou para você viajar quando você quiser, sem necessariamente ter que pegar férias. Você vai continuar podendo trabalhar, atender os seus clientes, prestar o serviço de onde você estiver. E também com liberdade de horários. Então, você pode determinar qual momento do seu dia, qual momento da sua semana você vai atuar, você vai prestar o serviço diretamente, você vai fazer os seus protocolos, você vai fazer o seu acompanhamento, enfim, você vai ter liberdade para determinar como será a sua rotina. Se você prefere trabalhar pela manhã, que não é o meu caso, eu prefiro trabalhar à tarde, ou se você prefere trabalhar à noite, enfim, você vai ter a liberdade e o controle da sua rotina e dos seus horários de trabalho. E tudo isso te permite ter uma vida que vai para além do trabalho. Antes de atuar com registro de marcas, eu tinha uma rotina extremamente maçante, em que eu não tinha controle dos meus horários, não tinha tempo para mim, para fazer minha unha, para fazer meu cabelo no dia que eu queria e não no dia que dava para fazer, que tinha tempo disponível para fazer. Hoje eu posso estudar, ter uma rotina de manhã de estudo, de desenvolvimento pessoal, meditar, enfim, fazer aquilo que é pessoal e que antes eu não tinha tempo para fazer. Então, atuar com o registro de marcas traz essa liberdade para você, porque você tem domínio, controle sobre os seus horários e sobre a sua rotina e sobra tempo para você viver, para você viajar, para você conhecer outros lugares, para você passar tempo com quem você ama, com a sua família, com seus amigos, sem ter que ficar presa a regras de tal data tem uma audiência, eu preciso estar no escritório para fazer essa audiência, ou até mesmo quando é uma audiência física, eu preciso estar naquele local para fazer aquela audiência. Enfim, não é uma rotina também que você vai ter que ficar fazendo reuniões, então você pode atender de onde você estiver os seus clientes, não necessariamente você precisa estar no seu escritório aqui com a câmera para fazer reunião com os seus clientes. Então, é uma área muito mais leve, tranquila e que te permite ter uma vida para além do trabalho, uma rotina para além do trabalho. Além de todos esses benefícios que eu disse aqui, da atuação em registro de marcas em comparação com a advocacia tradicional que nos vendem na faculdade, ainda é uma área muito mais fácil de prospectar na advocacia. Por quê? Como eu tinha dito, na faculdade não nos apresentam a matéria de propriedade intelectual, a matéria de registro de marcas. Na maior parte das faculdades, essa disciplina ou ela é eletiva ou ela sequer existe na grade da faculdade. Então, isso é bom para quem deseja atuar nessa área, porque existem menos concorrentes. Se menos pessoas conhecem a área, menos advogados começam a atuar e a prestar esse serviço. E eu te faço um desafio. Pensa aí agora em quantos advogados você conhece que atuam nessa área. Não vale me colocar nessa lista, viu? Eu quero saber do seu círculo social, da faculdade que você fez, dos colegas advogados que você conhece, quantos advogados atuam na área de registro de marcas. Eu tenho certeza que vai ser
um número muito baixo. E se você colocar agora quantas pessoas, quantos advogados você conhece que atuam com previdenciário, com direito civil, com direito de família, com direito penal, enfim, eu tenho certeza que o número dessas áreas do direito vai ser muito maior, porque todas essas áreas que eu mencionei aqui, a gente estuda na faculdade, é apresentado para a gente na faculdade. Então, obviamente que mais pessoas vão ter o interesse, vão ter a vontade de atuar nessa área, porque ela é conhecida. A gente passou um tempo ali, 5 anos na faculdade, ouvindo sobre essas áreas no direito. Então, para quem deseja iniciar na área de registro de marcas, a concorrência na advocacia é muito menor. Existem poucos advogados que estão prestando esse tipo de serviço. E isso significa que no seu círculo social, as pessoas também conhecem poucos advogados e profissionais que atuam nessa área. Então, a partir do momento que você começa a atuar nessa área, sempre que alguém que já te conhece precisar desse serviço, vai lembrar de você. Você vai ser o único profissional que vai aparecer na mente dessa pessoa, porque realmente é uma área em que existem poucos profissionais, poucos advogados atuando. E, apesar de ter pouca concorrência, a área de registro de marcas possui muita demanda, principalmente após o crescimento das redes sociais, principalmente após a pandemia, em que diversas empresas que estavam só no offline foram para o online. Porque a chance de cópia, de conflito entre marcas no online, então, nas redes sociais, como Instagram, YouTube, existe um risco de conflito entre as marcas muito maior. Em marketplaces também, então, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, existem várias lojas vendendo o mesmo tipo de produto. E nesses ambientes é muito comum ter plágio e cópia de produtos de marca de lojas de e-commerce. Então, para ter proteção, para ter uma loja oficial, inclusive no Mercado Livre, é necessário ter o registro de marca. Então, com o crescimento do mercado digital, com o boom que teve a partir da pandemia também, da quantidade de empresas se colocando também no ambiente digital, isso aumentou muito a quantidade de pedidos de registros de marcas no INPI e, consequentemente, a demanda por esses profissionais, por advogados que atuam nessa área. E a cada ano o INPI ele bate recordes de números de pedidos de registro de marcas e o mercado ele só tende a aumentar. O empreendedorismo, o mercado digital, ele só tende a aumentar a cada ano. Aí, detalhe, não são só lojas. Então, por exemplo, produtos digitais, infoprodutos de educação, mentorias, cursos, e-books, que eu tenho certeza que você já fez alguns por aí na área da advocacia mesmo. Todos esses produtos, infoprodutos, também precisam de registro no INPI. Então, o único infoprodutor, o único advogado que vende curso na área de previdenciário, por exemplo, ele vai precisar de mais de um registro, ele vai precisar do registro da mentoria que ele tem, do curso, da comunidade, de um e-book que ele lança, de todos os produtos, infoprodutos que ele está vendendo no mercado. E existem milhares de infoprodutores na internet precisando desse serviço de registro de marca de vários infoprodutos, de várias marcas. Então, um único cliente você consegue fechar 1, 2, 3, 4 contratos, 4, 5 processos. E como eu tinha dito antes e até reforçado, não precisa se preocupar com a quantidade de processos que você vai ter ao longo do tempo. Como os processos são padronizados, você consegue atender vários clientes, fazer vários processos ao mesmo tempo, sem demandar muito do seu tempo, sem demandar muito da sua hora ou a hora de algum eventual funcionário que você venha contratar. Então, dá para atender vários clientes, fazer vários processos ao mesmo tempo, com pouca mão de obra. E eu acho que esse é um dos melhores benefícios do registro de marcas, porque não te toma
tempo. Você consegue, a partir do momento que você aprende a prestar esse serviço, você tem domínio sobre a área, você consegue fazer todas as demandas de forma muito rápida, de forma muito pontual, e a partir dali é só fazer o monitoramento da marca e receber novos clientes, atender novos clientes e colocar mais clientes para a base. E falando em clientes, clientes muito bons de lidar, porque como o processo ele é padronizado, você consegue explicar desde o início para esse lead, para essa pessoa, como que vai funcionar o processo. Quando ele se torna seu cliente, é muito fácil de lidar. Você não vai ter que lidar com uma pressão do cliente em relação ao resultado do processo, porque ele já tem uma previsão de quando que aquele processo vai ser finalizado, de quais são as fases, do que vai ser feito a cada momento. Então, não existe aquele tipo de cliente que fica pegando no seu pé o tempo todo, te mandando mensagem para saber como está o processo, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual que é o posicionamento do juiz em relação àquela questão. Então, são clientes muito fáceis de lidar, muito tranquilo, e não existe essa pressão que acontece em outras áreas, como direito de família, direito previdenciário, enfim, até porque essa questão ela é menos complexa. Lógico que existe toda a complexidade da questão de se ter o registro da marca, a importância em relação a isso, mas não existe uma urgência como acontece em uma questão familiar ou como acontece na questão da própria aposentadoria, por exemplo, ou em outras áreas do direito que existe uma pressão ali, uma questão urgente sendo resolvida, e até compreensível que o cliente ele se sinta ansioso, porque ele não sabe como exatamente vai acontecer, ele não tem uma previsão muito certa em relação àquilo. No registro de marcas, no processo de registro de marcas, a gente tem uma previsão para passar para o cliente, ele sabe como vai funcionar cada fase, e isso diminui a ansiedade, acaba sendo muito mais fácil de lidar com esse tipo de cliente. Outro grande benefício do registro de marcas é que ele serve como porta de entrada para outros serviços jurídicos. Então, por exemplo, contratos, assessorias empresariais, serviços voltados ao direito digital. Então, todos esses serviços são prestados para o mesmo tipo de cliente que precisa do registro da marca, né? Com exceção do direito digital, que vai ser mais para infoprodutores, mas contratos, assessoria empresarial, todos os empresários que estão contratando o registro da marca também vai precisar desses serviços. E aí você tem duas alternativas. Prestar esse serviço diretamente, então, por exemplo, contrato, você mesmo vai fazer o contrato para esse cliente, ou ter um parceiro para prestar esse serviço. E esse parceiro, advogado, pode ser por indicação, pode ser em parceria ali, meio a meio, enfim, existem inúmeras possibilidades de se vender novos serviços para esse cliente que vai entrar na sua base e assim aumentar o ticket médio. E detalhe, o registro de marcas, como é um serviço com pouca objeção, é muito mais fácil de vender. Para quando esse cliente entra na sua base, você consegue oferecer serviços mais caros ou serviços recorrentes, como a assessoria empresarial, de forma muito mais fácil do que seria se você tivesse que vender esse serviço diretamente, antes do registro de marca, antes do cliente entrar para a sua base através do registro de marca. Ou seja, resumindo, e é o que eu mais amo nessa área de registro, você vai ter uma vida com mais liberdade. Liberdade financeira, porque você vai ser bem remunerado pelo seu trabalho, vai receber honorários antecipados, não precisa ficar esperando anos e anos para receber pelo seu trabalho, e ainda vai poder atender vários clientes, receber vários honorários sem ter que precisar ter uma grande equipe para isso, vários funcionários para isso. Você vai ter também liberdade geográfica, vai poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque o processo ele é 100% eletrônico. 100% eletrônico. Não existe a necessidade de estar em um local físico e específico, e também não é necessário
ter um escritório físico para fazer o atendimento ao cliente. Você pode atender, como eu disse, de forma 100% online através do seu WhatsApp. Inclusive, nem é preciso ficar fazendo reuniões todos os dias para fazer o fechamento. E você ainda vai ter liberdade de tempo, controle sobre a sua rotina, seus horários de trabalho, seus horários de descanso, seu horário para lazer, para curtir sua família, seus amigos, para sair, enfim, você vai conseguir ter controle 100% da sua rotina, escolher os dias de trabalho, os horários de trabalho que se adeque à sua vida e não a sua vida se adequar ao seu trabalho. Ou seja, você tem muito mais controle sobre você, sobre a sua vida e não tem que seguir horários de outras pessoas, horários de audiências específicas ou ter que ficar 10, 12, 15 horas trabalhando na frente do computador fazendo petições e peticionamentos. E foi através dessa liberdade que a área de registro de marcas me proporcionou que eu tive a possibilidade de realizar um dos meus maiores sonhos, que era ser nômade. As pessoas chamam de nômade digital, que é o termo mais comum hoje em dia, mas nada mais é do que a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, de qualquer cidade, e dessa forma você não precisa ter uma base fixa, uma casa fixa em uma determinada cidade, em um determinado lugar, porque você não precisa, primeiro, atender clientes presencialmente e nem entregar esse serviço de forma presencial, fazer algum tipo de prestação desse serviço de forma presencial. Então, dá para morar em qualquer cidade e atender clientes de todo o Brasil. E como você ainda tem mais tempo para você, você tem controle da sua rotina, você pode, inclusive, morar em outras cidades, que é o que eu faço, e conhecer novas cidades. Então, eu vou para outra cidade, alugo uma casa através do Airbnb e passo ali 2, 3 meses conhecendo aquele local. Depois eu vou para outra cidade, alugo outro Airbnb e passo mais 2, 3 meses naquela outra cidade. E não significa que você precisa ser nômade como eu. Você pode utilizar essa liberdade geográfica, de tempo, financeira, para aproveitar boas oportunidades para viajar, para conhecer uma cidade que você quer conhecer, um país que você quer conhecer, e existe uma passagem mais barata, uma acomodação mais barata, você vai ter essa liberdade para viajar e, inclusive, continuar recebendo clientes enquanto você estiver fora, com a possibilidade de ficar até mais tempo, né? Então, se a hospedagem está mais barata, você pode ficar mais tempo naquele local e não significa que você vai deixar de trabalhar, de receber novos clientes, porque é só se organizar, trabalhar ali meio período e sair e curtir a cidade, conhecer o local nos outros períodos. Então, é perfeitamente possível ter essa liberdade, esse possibilidade de viajar, conhecer novos lugares, ter mais tempo para curtir esses lugares atuando com o registro de marcas. E se você não é do meu time que gosta de viajar, você pode também utilizar esse tempo livre que você vai ter na sua agenda, essa liberdade que você vai ter para curtir sua família, para curtir seus filhos. Então, se você tem filhos, você vai poder trabalhar de casa e vai ter tempo para curtir o seu filho também, educar o seu filho da forma que você gostaria, ser mais presente na vida do seu filho, porque você vai ter mais liberdade na sua rotina, mais tempo para curtir sua família, sem abrir mão do dinheiro, sem abrir mão da liberdade financeira também, porque você vai estar sendo bem remunerada pelo serviço que você está prestando. E eu espero que eu tenha te mostrado que esse caminho do registro de marcas é um caminho que te permite ter uma advocacia mais leve, uma advocacia com mais liberdade, uma advocacia mais prazerosa, que não precisa ser algo sofrido. Você não precisa deixar de viver, deixar de ter sua vida pessoal em prol da sua vida profissional, em prol da sua vida como advogada.
E eu fico extremamente feliz de poder estar compartilhando isso, porque me deixa muito triste ver várias pessoas que gostavam do direito, que gostavam da advocacia, mas que acabou deixando essa profissão, mudando de carreira, porque não conseguia ver realização na carreira, porque não conseguia ter tempo para si, porque tinha essa rotina muito maçante e desgastante até chegar em um momento que ficava inviável. Através do registro de marcas é possível ter essa vida mais leve, com mais liberdade, sem abandonar o direito, sem deixar de fazer aquilo que você realmente gosta, de atuar na área que realmente gosta. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar sobre essa nova área com você. E eu espero que você, assim como eu, ao entrar para o registro de marcas, sinta essa mesma paixão e esse mesmo amor pela área como eu sinto. Foi um prazer enorme te ter aqui. Até mais.